Quais as melhores criptos para investir para 2025 e quais você deve substituir? Eu vejo nesse momento muita gente falando por aí, Bitcoin está nas máximas e realmente está bem acima das máximas, diga-se de passagem, e a minha carteira está negativa. Por quê? O fato é que mesmo com Bitcoin nas máximas, se você não montou uma carteira com boas criptos e ou não fez aportes estratégicos, muito provavelmente a sua carteira está sim negativa. E como nós estamos prestes a entrar na alt season, que é o ciclo de alta das altcoins, ainda dá tempo de você substituir criptomoedas e narrativas ruins da carteira por narrativas e criptomoedas boas. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de maneira bem resumida, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like, então já faz isso no começo do vídeo. E aproveitando que você está aí perto clicando no botão de like, já aproveita também e clica no botão para se inscrever caso ainda não seja inscrito aqui no canal e já ativa as notificações ali, o sininho, marcando como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, indo direto ao ponto, nós precisamos entender o seguinte. Nós estamos nesse momento na chamada Bitcoin Season, que vem nos ciclos antes da alt season. A Bitcoin Season nada mais é do que o momento onde o Bitcoin se destaca e tem uma valorização maior do que a média do mercado, aumentando a dominância dele, ou seja, a participação, o share dele no mercado total de criptomoedas. Hoje o Bitcoin tem mais de 60%, mais precisamente no momento em que eu estou gravando esse vídeo, 61,3% de dominância de mercado. Isso significa que até aqui é muito difícil uma carteira cripto que tenha superado o Bitcoin. E fica tranquilo, se a sua não está superando o Bitcoin, é natural. Você está simplesmente com uma carteira normal. O Bitcoin precisa ser a maior parcela da carteira e somente depois que ele já está historicamente estressando bastante na dominância, aumentou muito ela, no ciclo passado, por exemplo, chegou a bater 70%. Nesse eu acredito que vai chegar ali perto dos 65%. Quando ele estiver chegando ali ou demonstrando sinais de queda, aí sim nós podemos começar a mudar os percentuais da carteira, não exatamente vendendo Bitcoin, mas comprando mais altcoins do que Bitcoin. Agora, não adianta você ficar com criptomoedas ruins na carteira para o ciclo de alta. Você vai ter um desempenho medíocre, abaixo da média do mercado, e é justamente por isso que você precisa prestar atenção nas narrativas que estão em alta e naquelas que já passaram, são do ciclo passado, ou aqueles tokens que já estão meio cansados ou já atingiram um platô e mesmo estando dentro de narrativas fortes não devem performar tão bem quanto outros pares. Então eu vou te trazer alguns exemplos aqui de narrativas e tokens específicos que já não estão indo bem nesse ciclo ou estão cansados. Então vamos lá para algumas coisas que funcionaram muito bem nos ciclos passados, mas nesse ciclo já não são narrativa nem tokens do momento. E não adianta, você precisa estar posicionado naquilo que tem mais fluxo de capital, que está recebendo mais investimento. Por exemplo, metaverso é uma narrativa lá do passado. Nós não vemos essa narrativa e os tokens relacionados, os tokens que estão ali dentro de metaverso, como The Sandbox, como Decentraland, performando nesse ciclo. Por quê? Porque é de fato uma narrativa do passado, o mercado já esqueceu isso, já deixou para trás, não é algo forte e mesmo se a gente olha para fora do mercado cripto, isso aqui também parece que já passou. Ou seja, dificilmente a gente vai ver nesse ciclo esses tokens andando de fato. Aí quando a gente olha para algo mais amplo, como primeira e segunda camada, nós vemos narrativas, redes, projetos cansados, como por exemplo, Avalanche. Quando nós olhamos para os números, ela até reage em certos momentos, em momentos bem específicos, mas tem ficado para trás, principalmente em comparação às concorrentes. O mesmo nós podemos dizer da Polygon, que inclusive eu carreguei em carteira por muito tempo até desistir dela justamente por isso. Ficou no marasmo ali, o crescimento foi pífio, ela começou a perder espaço. Aliás, outra que eu também abandonei porque perdeu bastante espaço nesse ciclo foi a Arbitrum. Nota aqui que essas já são criptomoedas imponentes, portanto ao natural elas já não têm tanto potencial assim de valorização e também pelo fato de estarem cansadas, mais fracas, não são lá uma boa opção para alocar capital quando a gente compara com outros players. Por exemplo, aqui em primeira camada mesmo, nós temos a própria Solana, que já é bastante imponente, mas vem crescendo muito com o próprio ecossistema. E o mesmo nós podemos falar também de uma que é bem menor do que a Solana, equivale aqui a cerca de 10% do valor de mercado da Solana, que é a SUI, que vem crescendo muito em utilização e recebendo bastante investimento. Outro setor que eu vou te mostrar aqui na CoinGecko, porque existem vários segmentos dentro desse setor, que é o setor de games. Nós temos aqui, por exemplo, dentro de todos os tokens de game, os chamados Play to Earn, jogue para ganhar, os tokens de utilidade, tokens de governança, RPG, plataforma de game, enfim, nós temos
temos vários e vários tipos de projeto de games, e aqui alguns são narrativas ruins ou de hype muito rápido, como por exemplo os próprios Play to Earn, que nós tivemos um salto, inclusive com os próprios tokens de games do Telegram, e outros games Jogue para Ganhar também, como o Axie Infinity, que virou febre no ciclo passado e já nesse ciclo não faz mais sucesso. Então essas já não são narrativas tão boas, mas nós temos narrativas de estruturas para games, plataformas para games. E games, excluindo essas narrativas que não são tão boas que eu mencionei, tem bastante coisa interessante aqui. A gente já consegue ver, inclusive, dentro das primeiras aqui, o que fez sucesso nos ciclos passados e o que está andando muito bem nesse ciclo. Por exemplo, Flock está andando muito bem nesse ciclo, BMX de certa forma, Beam, Gala já está cansada, Axie Infinity é totalmente do ciclo passado, a Ape aqui também é do ciclo passado, The Sandbox também é do ciclo passado, a Notcoin também vem daqueles games do Telegram que eu falei, eu já não investiria, Super já parece ser bem mais interessante, a própria Ronin também, GMT mediana aqui também vem muito do ciclo passado, enfim, dá pra gente ir selecionando aqui dentro de games, mas tem muita coisa porque essa é ainda uma narrativa atual, foi no ciclo passado e segue sendo nesse ciclo. Um outro ponto interessante aqui para a narrativa de games é que no ano que vem, eu bato muito nessa tecla aqui, nós vamos ter o lançamento daquele que é considerado o maior jogo de todos os tempos, o GTA. Isso tende a gerar um hype aqui, pode ter certeza que no meio de um ciclo de alta vai se refletir nos tokens ligados a games. Outra narrativa que é uma narrativa de momento, aliás, é a que mais tem se valorizado dentre todas as narrativas macro. Muita gente fala por aí que em cripto a gente só deve olhar para fundamentos. Na verdade, a gente tem que olhar para fluxo de capital. Ou seja, follow the money, nós devemos seguir o dinheiro. E onde é que tem ido muito, mas muito dinheiro nesse ciclo e foi também no ciclo passado? No setor de memes. O cuidado aqui é que esse é um setor que tem milhares e milhares de tokens. Isso significa dizer que mesmo em um ciclo de alta, a maioria deles não vai performar bem. Você precisa prestar muita atenção nisso. E já que esse costuma ser o setor com maior volatilidade, por que você vai ir lá buscar logo as geminhas dentro das memes se você tem outras bem mais consolidadas com comunidades fortes? Tudo bem você dar uma escapada daquilo que subiu muito nos ciclos passados, como por exemplo Shiba e Doge, e buscar posições um pouco abaixo. Agora cuidado para não ficar botando dinheiro lá em um monte de memes que sai aí em matérias dizendo que vão valorizar 30 mil por cento, 50 mil por cento, sendo que as chances disso acontecer são ínfimas e a maior chance é de você perder dinheiro e perder tempo. Aliás, aproveito para lembrar aqui que se você quiser todo o suporte, todas as ferramentas necessárias para investir bem, montando uma carteira sábia para surfar ao máximo esse ciclo com as melhores decisões, não só de compra, mas também de momento certo para vender, eu recomendo que você fique de olho no meu Instagram, porque nos próximos dias nós teremos a Black da comunidade 1%, onde você tem acesso a todos os meus cursos de investimentos, incluindo o curso completo de cripto, com aulas de análise técnica, com aulas de pools de liquidez, com aulas sobre airdrops. Tem passo a passo do zero de tudo que você pode imaginar. Tem o meu suporte 7 dias por semana nos nossos grupos e você ainda leva de bônus acesso completo à minha carteira cripto com toda a estratégia de alocação, com as melhores narrativas do mercado e com todas as minhas movimentações de compra e venda em tempo real. Então fica de olho, se você quiser, você já pode assinar a comunidade 1% pelo link que eu tô deixando aqui na descrição, mas nós teremos na Black a possibilidade de acesso vitalício à comunidade 1%. Então, se você ainda não me segue no Instagram, já segue lá, porque vai ser uma oferta relâmpago, vai ficar por muito pouco tempo e quem pegar, pegou. Se você não vê, se você perder, simplesmente você só vai ter essa oportunidade ano que vem e eu não sei a que preço. Seguindo aqui, eu vou falar de mais duas narrativas que estão muito fortes para esse ciclo e você pode selecionar bons tokens aqui dentro. E é claro que eu não tenho como largar tudo mastigado nesse vídeo, porque nós temos pouco tempo, eu não gosto de deixar os vídeos longos, mas se você é assinante da comunidade 1%, você tem acesso a tudo, incluindo tudo do setor de DeFi, finanças descentralizadas. Essa narrativa é muito forte para esse momento. Boa parte dos tokens em si, mesmo dos maiores, tem uma volatilidade considerável, mas a gente consegue observar aqui tokens como, por exemplo, Pendle, multiplicando por 3 em questão de poucas semanas. E aqui a gente precisa ficar muito atento ao uso dos tokens e ao fluxo de capital que eles vêm recebendo. Quanto de interesse tem do mercado neles, porque quando nós tivermos de fato a pernada de alta das altcoins, alt-season, esse fluxo de capital multiplica, ou seja, o que nós temos nesse momento é somente uma amostra. E para finalizar aqui, outra narrativa bastante forte que você precisa ter em carteira é inteligência artificial. Por quê? Porque dentro do ciclo de alta, ou seja, nos próximos meses, esse é o setor que mais tende a se desenvolver, não somente dentro de cripto, mas no mundo. E sempre que alguma grande inovação impacta os mercados de maneira geral, isso se reflete nos tokens de IA. Inclusive, nós podemos ver aqui na CoinGecko que esse setor, apesar de ser
talvez a principal narrativa para 2025, não aquela que vem se desenvolvendo mais nesse ano, ocupa apenas a posição de número 31 no ranking de categorias aqui, com uma capitalização de mercado de apenas 34 bi. E a pergunta que eu te deixo aqui é: quantas vezes você acha que o setor de inteligência artificial pode multiplicar nesse ciclo? Na minha opinião, ele tem um bom tanto para valorizar, mas você pode deixar sua opinião aqui nos comentários. E só para exemplificar, clicando aqui no setor de inteligência artificial, nós temos projetos bem interessantes. Tanto naqueles que pegam inteligência artificial pura, como o NIR, quanto naqueles que pegam somente um pouco da narrativa de inteligência artificial, mas são também projetos de infra como Render. Resumindo, se você identificou que até aqui tem tokens atrasados na carteira, que não vem recebendo fluxo de capital, não tem interesse do mercado, e ou que ficaram para trás porque fazem parte de narrativas passadas que já não colam mais nesse ciclo, essa é uma boa hora para você substituir esses por bons tokens que estão ganhando mercado, que inclusive, como você percebeu, podem fazer parte da mesma narrativa. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.